Galera, meu principal objetivo com essa videoaula aqui é revisar alguns conceitos de processo de transferência de calor que nós já abordamos em sala de aula, mas com exercícios de vestibulares. Mostrar como que essa matéria pode cair em vestibulares, que foi uma coisa que ainda nós não abordamos em sala. Tá? Nós entramos na matéria, mas fizemos alguns exercícios do livro e eu vou fechar aqui esse conteúdo com alguns exercícios de vestibulares. Os processos de transferência de calor, né, como nós já vimos, ele pode ser de três tipos: condução, convecção e irradiação. Nós iremos resolver aqui três exercícios, cada um deles falando sobre um processo de transferência de calor. Tudo bem? Então vamos começar aqui com um exercício da Unisa de São Paulo, que diz o seguinte: uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por... Primeiramente, é importante que a gente entenda visualmente o que está acontecendo. Se a gente for fazer aqui um esqueminha, né? Fazer um desenho aqui brevemente de uma panela aqui, mais ou menos. Poderíamos ilustrar da seguinte forma: eu tenho aqui a água, né, a panela vista, né, uma visão lateral. Se a gente botar aqui a chamazinha do fogão, o que acontece? O calor, né, da boca do fogão, ele passa para o alumínio da panela, né? Então você está tendo um processo de transferência de calor aqui, né? Você aumenta o grau de agitação molecular, lembrando os conceitos que nós já abordamos, né, sobre diferenciação de calor e temperatura. Temperatura vai sempre medir o grau de agitação molecular e calor é energia em movimento. Então eu tenho calor aqui, então você está aumentando o grau de agitação molecular dessa panela de alumínio, e então essa energia aqui, cinética, né, térmica, ela vai passar para a água. Né? Essa água ela também vai tender a se aquecer. O que acontece nesse esquema, né, que a questão mostra para a gente? Quando você tem um calor, né, passando para um meio sólido, né, como é o caso do alumínio da panela, você tem aqui um processo de condução. Né? Condução. E quando esse calor acontece num fluido, né, porque nós sabemos o seguinte, que quando essa água começar a se aquecer, as moléculas vão ficar com um grau de agitação molecular maior do que as moléculas que estão aqui em cima. E o grau de agitação molecular aumentando, essas moléculas tendem a subir. Já as moléculas que estão aqui em cima, elas vão ter um grau de agitação molecular um pouco mais baixo e vão tender a descer. Então, isso aqui vai provocar o que a gente chama de convecção, um processo circular das moléculas e, né, podemos colocar aqui convecção. E é importante destacar que a convecção ela acontece geralmente nos fluidos, né? Seja água e ar. Né? Água, ar, qualquer outro fluido, né, que eu for ter num sistema. Já a condução ela vai acontecer nos meios sólidos. Consequentemente, você está pedindo nessa ordem aqui, né, está falando primeiramente da condução e depois da convecção. Então eu tenho condução e convecção, letra D. Na segunda questão, eu tenho o seguinte, ó, a irradiação é o único processo de transferência de energia térmica, no caso, já adianto aqui para vocês que a irradiação ela é o único processo de transferência de calor que não necessita de um meio material para se propagar. Né? Essa é uma definição importante. Então, por exemplo, a energia que sai do Sol e chega até aqui na Terra, ela atravessa o vácuo. Né? Então você tem o Sol... Entre o Sol e a Terra você não tem nenhuma matéria, você tem um vácuo ali e as ondas eletromagnéticas do Sol conseguem chegar na Terra. Então, né, ele é o único processo que não vai precisar de um meio material. Já a condução e a convecção precisam de um meio material para se propagar. Então ele diz o seguinte, né, qual é o único processo de transferência de energia térmica no caso, né, aqui, ó, a irradiação ele é o único processo, né, de transferência de energia térmica no caso da chama do fogão para a panela? Não. Né? Nós sabemos que você vai ter aqui esses outros dois. Do Sol para um satélite de Júpiter? Sim. Né? Se você pensar no Sol e um planeta aqui, né, Júpiter,
a energia do Sol, que sai onda eletromagnética e chega aqui, vai ser por irradiação. E por último, nas garrafas térmicas usa-se uma panela dupla de vidro. As paredes são espelhadas e entre elas há vácuo. Assinalar a alternativa correta. Também nós abordamos aqui em sala de aula, mas essa questão é interessante, porque ela vai dizer, você tem que mentalizar o esquema que eu passei em sala de aula. Que é mais ou menos esse desenho aqui, né? Você tem lá a tampa, que é o sistema para isolando o sistema aqui. E o que acontece? Geralmente, você vai ter dentro de uma garrafa térmica uma superfície espelhada, que é para evitar a saída, né, de calor, porque essa é a principal função da garrafa térmica, evitar a saída de calor, por irradiação. Então, a água que tiver aqui, né, o líquido que tiver aqui dentro, o calor ele vai tender a bater na superfície e voltar. Então, você prende, né, esse calor aqui dentro. Né, ele vai bater e vai tender a voltar. Já o vácuo que é colocado aqui, ele tem a função de evitar a perda de calor por condução e convecção. Então, a superfície espelhada evita a perda de calor por irradiação e o vácuo evita a perda de calor por condução e convecção. Se nós formos analisar as alternativas, né, a única que vai fazer sentido é a letra C. Né? As paredes são espelhadas para evitar perda de calor por radiação, né, ou irradiação. Por que as outras vão estar erradas? Olha só. O vácuo entre as paredes evita perda de calor por radiação? Não. Né? Ela evita a perda de calor por condução e convecção. As paredes são espelhadas para evitar perda de calor por condução? Não. Nós já vimos que é por irradiação. Letra D. Né? O vácuo entre as paredes acelera o processo de convecção? Também não. Né? Pelo contrário, né? O vácuo ele vai desacelerar esse processo. As paredes são espelhadas para evitar perda de calor por convecção. Né? Também não, é por irradiação. Beleza? Então, nessa videoaula aqui, meu principal objetivo era nós fazermos essa revisão, né? E dos conceitos de processo de transferência de calor aplicar nessas questões vestibulares. Tudo bem? Então, até uma próxima aula.